Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Rebiero. Quero fazer a leitura com você de dois textos, um aqui em Gênesis e um outro lá no Novo Testamento. Quando você encontrar Gênesis, você diga aleluia. Facinho, né? Gênesis capítulo 5, verso 24. Diz assim: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vou ler de novo. 5:24 de Gênesis. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vamos ler agora Judas. Judas só tem um capítulo. Capítulo 1, versículo 14. Onde fica Judas apóstolo? Vizinho de Apocalipse. Você fecha a Bíblia, abre o contrário. Começou Apocalipse, você vai no capítulo 1, próxima folha, Judas. Judas 1, 14. Quando você encontrar Judas, você diga amém. Diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Admirando as pessoas por causa do interesse, adulando pessoas, como diz aqui no painel, por causa do interesse. 17, mas vós, amados, mas vós, ventos de avivamento, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Eu gosto muito de falar de Enoque, e nós estamos falando de um mês que nós intitulamos como mês do Pentecostes. Pentecostes é uma palavra grega, que depois do domínio grego em Jerusalém, eles tiraram o nome Shavuot, que é semanas, e eles colocaram então Pentecostes, que é 50º. Então a festa que deveria ser uma festa de primícia, que seria uma festa de entregar o princípio das nossas colheitas, seria o início de um ciclo de colheitas abundantes, eles colocaram apenas a celebração de Pentecostes. Então, como nós estamos vivendo o mês de junho, este propósito, nós temos falado muito acerca do Espírito Santo na vida daquele que serve ao Senhor. A importância que eu e você devemos dar para o Espírito Santo em nossas vidas. O quanto nós precisamos estar ligados com o Espírito Santo para entendermos a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Como nós precisamos estar atentos ao falar, à advertência do Espírito Santo, para que eu e você não coloque os pés em lugares errados, para que as nossas decisões não sejam precipitadas, para que as nossas escolhas não sejam escolhas fraudulentas, que estão correndo na contramão do Senhor. O quão importante é nós criarmos um vínculo de intimidade com o Espírito Santo. E quando eu folheava a Bíblia essa semana, eu fui muito ministrado pelo Senhor, fui muito ministrado pelo Espírito Santo acerca desses dois textos que nós lemos, principalmente
em Gênesis 5:24 e em Judas 1:14. Nós estamos falando de um homem que a Bíblia narra e só fala dele lá em Gênesis apenas de que foi um homem que ele escolheu no meio da podridão, foi um homem que escolheu no meio das perversidades da época, um homem que no meio do pecado daquela época ele escolheu andar com Deus. E há rabiscos judaicos, prova disso, que Judas então faz uma menção a Enoque no versículo 14, que foi um homem que viu o Senhor. E era mais ou menos isso que eu gostaria que você começasse a entender acerca do que Deus tem chamado a igreja para viver. Nós temos ficado presos dentro de um sistema de igreja, que muitas vezes nós queremos que Deus supra a minha área financeira, que Deus supra a minha área profissional, que Deus me cure aqui, que Deus mova na minha emoção aqui, na minha emoção, no meu sentimental aqui, enfim, a gente procura muito isso em Deus. E poucos são aqueles que procuram ter uma vida com o Senhor, de conhecê-lo de fato como Ele é. Poucos de nós, quando oramos hoje, oramos pedindo ao Senhor que nos dê experiências com Ele. Poucos de nós hoje têm orado pedindo que o Senhor se revele a nós. Poucos de nós têm valorizado um texto bíblico que diz que o Senhor revela os seus segredos aos seus profetas. O Senhor tem para mim e para você, tem olhado para nós como homens e mulheres que demarcam ciclos, demarcam história, transformam aonde estão vivendo. São homens e mulheres que, por mais errados que viveram, o Senhor sempre tem uma história tremenda para confundir aquilo que eu e você vivemos no pecado. Ele tem tentado mover a mim e a você para nos levar a um nível muito maior. O nosso adversário, ele tem trabalhado, eu tenho falado isso constantemente aqui, de uma forma que nos produza dormência, que nos produza afastamento, que nos produza relaxo, que nos produza um sentimento de que não é muito assim também, não precisa uma coisa muito, não posso ficar bitolado, né, nessas coisas de igreja, não posso ser muito beato também, pelo amor de Deus, esse negócio de igreja. Então ele começa a ministrar coisas na nossa vida, sabe para quê? Para que eu e você, como profetas de Deus, escolhidos por Ele, não ouça e não conheça os segredos de Deus para esse tempo. Por que tem muita gente que sofre? Por que tem muita gente que não sai da luta? Por que tem muita gente que não sai das guerras, das dificuldades? Porque muitos não têm procurado uma vida íntima com o Senhor, não têm procurado entender os anseios do céu, só têm se preocupado com as coisas da terra, só têm ficado fixo com os seus olhos naquilo que ele não tem, naquilo que ele precisa, naquilo que ele precisa comprar, naquilo que ele gostaria, mas tem ouvido pouco a instrução do Espírito. Às vezes Deus usa um galho de árvore que cai na calçada da sua casa para falar com você. Às vezes Deus usa um pneu furado do seu carro para falar com você. Às vezes Deus usa o tanque bem ralinho de combustível do seu carro para falar com você. Às vezes Deus usa o retardo do lixeiro para passar a pegar o lixo na porta da sua casa para falar com você. Às vezes Deus usa uma intriga no local que você trabalha para falar com você. E muitas vezes nós passamos por isso e não entendemos. Quando nós não entendemos, significa que nós não estamos olhando as coisas no âmbito espiritual, nós estamos olhando as coisas no âmbito natural, que nos apraz, que nos satisfaz, que nos traz coisas benevolentes para nós. E tudo que o Senhor deseja é fazer com que a minha vida e a sua vida seja marcada, como foi a vida desse homem chamado Enoque, um homem que escolheu andar na presença de Deus em meio a tanta dificuldade, em meio a tanto pecado, em meio a tanta perversão. Irmãos, ele foi o sétimo, logo a seguida foi o nascimento de Noé. Nos dias de Noé, o Senhor escolheu exterminar o povo da terra, porque a coisa estava terrível aqui. Imagina como eram os dias de Enoque. Imagina você, evangelista Luciano, quantas pessoas não chegaram em volta de Enoque, não tentaram tirar Enoque da vontade de Deus, tirar Enoque, Patrícia, de viver nos princípios da palavra de Deus. Quantas
Quantas pessoas não tentaram tirar, Léo, Enoque do centro da vontade de Deus? Enoque tinha uma convicção: uma coisa quero, uma coisa desejo, eu preciso ver o Senhor. Judas, então, no meio da sua carta, um capítulo curtíssimo, ele faz menção ao homem. Ele olhou para o céu e viu o Senhor com os seus santos para vir julgar. Ele viu o tempo do arrebatamento. Deus mostrou para ele algo tremendo e poderoso. Eu fico imaginando o que Deus não tem para mostrar para mim, o que Deus não tem para mostrar para você nesse tempo do fim. Ele tem coisas extraordinárias para revelar a mim e a você, mas eu e você temos que acordar, temos que sair da dormência e temos que desejar, buscar os anseios do Senhor, entrar na presença do Senhor, viver na presença de Deus, não permitir mais que as coisas, que as situações, que as guerras, que os confrontos, que as adversidades que se levantam roubem de mim e de você o desejo de estar na presença de Deus. Deus quer chamar você hoje para um nível espiritual profundo com Ele. Ele quer revelar coisas ocultas para você, em nome de Jesus. Fala isso para o teu irmão: Deus quer te levar a um nível profundo. Fala que você jamais imaginou. Fala para Ele: mas para desfrutar desse nível profundo, precisamos sair do raso. Olha para mim. Você já foi em Termas dos Laranjais? Já viu fotografia de lá? Aqui em Olímpia é um Termas. Lá tem umas águazinhas gostosas, tem umas piscininhas rasinhas. Tem uma lá que você pega uma cadeira de plástico que tem lá, você põe ela dentro daquela piscininha e você senta naquela, a água fica nas costas assim, você fica parecendo uma lagartixa lá. Ah, delícia. É conforto, é gostoso. Sabe por quê, irmão? Raso é segurança. Tudo que é raso é segurança para nós. Sabe por quê? Porque se eu quiser sair, eu só viro o pezinho da cadeira aqui, já estou seguro, tenho base para mim. E o que o nosso adversário faz hoje comigo, com você, no mundo, no mundo espiritual? Nos faz estar convencidos e satisfeitos com o nível que a gente está. Nos faz a gente se conformar com o que eu já sei, com o que eu já aprendi, ou com o que eu já tive de experiência com Deus é o suficiente. Escute aqui, Deus me levou para Araraquara esse final de semana para eu ver o que o diabo está fazendo com os jovens, para eu tocar a sua vida hoje. Nós temos que ser sensíveis. Eu quase cancelei a minha ida para lá. Eu iria frustrar um projeto de Deus. E quantas vezes, irmãos, Deus não tem forjado situações na sua vida para te mostrar estratégias para vencer o ataque do inimigo, e a gente na rebelião, na raiva, na fúria, na naturalidade de ficar com a cadeirinha na água rasa, a gente não quer viver o profundo. Porque quando a gente vai em água profunda, que é no mar, a gente não fica assustado quando a gente entra. A gente vai no mar, toma um sapeca que a gente tomou aquele dia, né, Vitor? A gente já logo não quer mais saber de ir para lá, porque o que é profundo causa medo, causa pânico e insegurança. Tudo que Deus quer gerar em você não é medo, não é pânico e não é insegurança. Tudo que Ele quer gerar em mim e você hoje é que você se jogue de costas na revelação que Ele tem para você, no que Ele tem preparado para você, e que você não limite o agir dEle na sua vida. Irmãos, eu estou falando com gente aqui que precisa hoje ser ativado pelo amor de Deus. Você está passando guerra, está passando luta em áreas da sua vida por falta de sabedoria, por falta de sabedoria espiritual. Porque muitos de vós têm vivido o que eu preguei aqui quinta-feira, de Tiago 1:25. Ele prega a palavra, mas não deixa a palavra morrer na área específica. Então não aplica a palavra. Irmãos, lembra-se, nessa festa de Pentecostes, é muito utilizado nesse dia declarar o livro de Ruth, por causa do milagre da multiplicação que o Senhor operou lá. É o único livro que não tem uma base assim que você possa compreender com mais profundidade, porque como é que chama ele? Boaz é um símbolo de Jesus. Então não está explicitamente Jesus ali, mas a figura de Boaz é Jesus, e ele usa por benevolência com Ruth. Então se declara muito. Mas quando a gente ora na vida de Noemi, ela e o marido dela, eles eram homens escolhidos por Deus. Diga comigo: Noemi e Elimeleque eram escolhidos por Deus. Bate no peito e fala assim: eu também sou escolhido por Deus. Mas o que aconteceu com esse casal?
Eles ouviram lá em Belém, ou em Betlehem, a casa do pão, onde eles moravam. Eles ouviram rumores de fome. Diga comigo, rumores de fome. Mais uma vez, crise. Mais uma vez, luta. Adversidade. Eles ouviram isso. O que eles fizeram? Crise, problema, fome. Vamos juntar as tralhas e vamos então para Egito. Desceram. Naquele momento da adversidade, eles se sentiram tão inseguros que eles esqueceram da benevolência de um Deus que abriu o mar. Eles olharam para a pequenez de um Deus. Então eles acharam que a segurança deles era ir para o Egito. Então eles desceram. Descer na Bíblia significa derrota. E ali no meio da jornada, os 2 filhos deles, Malom e Quilion, morreram. E as noras ficaram viúvas. Uma posição errada minha, uma posição errada sua, traz morte. Deus talvez te trouxe aqui para você se posicionar na vida espiritual, porque senão, eu não estou falando que vai morrer alguém da sua casa, pelo amor de Deus, irmão, você está entendendo isso? Morte espiritual. Por que tem gente morta espiritual hoje? Por que tem gente hoje que você vai ler a Bíblia, dá sono nela, só de abrir a Bíblia? Você está falando do Evangelho, você está falando da palavra de Deus, porque quando o homem prega, não é o Paulo que está falando, quem está pregando é Deus, quem está falando é o Senhor, a palavra que está sendo dita é a palavra do Senhor. Então nessa hora eu preciso ouvir o Eterno. E por que muitos não conseguem mais ouvir? Porque a morte espiritual já entrou ali. Sabe por quê? Porque abandonou a casa do pão. Quando eles saíram de Belém, eles abandonaram o projeto de Deus. Diga comigo, saíram de Belém, abandonaram o projeto de Deus. O Enoque que nós estamos falando dele, o que fez no meio da crise? O que ele fez no meio das adversidades? Ele continuou andando com Deus. E hoje está sendo lembrado e está sendo usado como exemplo de um homem que escolheu andar com Deus. O que você quer fazer? Você quer andar descabelado, descabelada com as suas lutas e adversidades, ou quer escolher andar confiando em Deus? Você quer andar valorizando as suas crises existenciais, o seu relaxo espiritual, ou você quer andar com Deus? Ai, apóstolo, como você é agressivo. Ai, que palavra dura, estou chocado, não volto mais aqui. Eu preciso falar o que você tem que se posicionar. Não adianta eu ficar falando para você que você é bênção, porque a Bíblia diz para você que o Senhor é contigo, não te deixa e não te desampara. Mas ele falou um segredo para Josué, 3 cultos que ele está falando isso aqui. Josué, eu sou contigo, mas não se aparte da sua boca a minha lei, não olhe para a esquerda e nem para a direita. Escuta aqui, fala por irmão, acho que é para você esse negócio agora, fala. Toda vez que Deus sonha com alguém, Ele mexe no ventre. Já falei isso aqui no dia da unção da pastora Elaine. Quando Deus foi gerar Sansão, Ele ministrou a mãe de Sansão e disse para ela: o seu ventre tem que ser puro agora. Você não pode comer nada contaminado. Você não pode tomar bebida forte, não pode comer nada agora que seja contra, porque quem vai nascer aí é um nazireu. A gente entendeu naquele domingo que todas as vezes que Deus vai levantar uma geração nova, a matriz tem que ser santa. Por que Deus está chamando eu e você para a santidade? Por que Deus está chamando eu e você para um nível de intimidade com Ele? Porque em mim e em você tem uma geração que vai ser tratada e ela precisa ser santa, e a matriz tem que ser santa. Os meus lábios, os seus lábios, a minha mente, a sua mente, o meu coração e o seu coração tem que ser puro diante de Deus. A malícia tem que ser arrancada de nós, a perversidade tem que ser arrancada de nós, os dogmas religiosos têm que ser arrancados de nós, e temos espaço apenas para a verdade, porque Deus não promove estratégia, Deus promove a verdade. Diga isso: Deus não promove estratégia, Deus promove a verdade. Então é isso que Deus está querendo gerar em nós. Só que a mãe fez isso. Quando o menino nasceu, Sansão, eles gastaram tempo com ele, mas um dia ele descer, tragédia. Ele então vai e se engraça com uma mulher de um povo estranho, um povo que o Senhor disse: não se meta debaixo de um jugo desigual. Se meter debaixo de um jugo desigual é caçar rolo pro resto da vida. Quando ele sobe para casa, ele se depara com um leão.
ele pega o leão, destroça o leão. Perdão, quando ele desce, o leão, ele destroça o leão. Quando ele sobe, ele vê o leão ali, a ossada do leão. E o que tinha dentro do leão? Um negocinho dourado, bonito, que chamou a atenção dele. O que era? Mel. Aí ele foi e deu uma lambida no mel. Aproveitou e levou um pouco de mel para os seus pais também. A Bíblia diz que todo nazireu não pode tocar em ossada de morto. Naquele momento ele quebrou uma instrução do Senhor. Naquele momento ele quebrou um voto de nazireado. Ele começou a brincar com a unção que estava sobre ele. E ainda ele mente para os pais quando leva o mel. Não disse para os pais que era da ossada de um leão morto. Você pode pegar a história e você começa a ver que a partir dali a vida do Sansão foi água abaixo. Apóstolo, mas a Bíblia diz que depois, na morte de Sansão, ele matou muito mais gente do que quando ele estava em vida. É verdade mesmo. Ele pegou, com uma mão só, ele pegou as raposas, tacou fogo nela e incendiou todo o campo dos filisteus. O homem era terrível. Lá no templo onde ele estava cego, parecendo um boi, sendo atração para o povo, foi chamado para ser libertador. Morreu como alguém que alegrava o picadeiro dos outros. Deus chamou a igreja para ser libertadora. E o que a igreja está fazendo hoje? Criando métodos. Não, isso não vai acontecer. Eu nasci para ser libertador e você nasceu para ser libertador em nome de Jesus. Ministra o teu irmão, fala para ele: você nasceu para libertar as pessoas, irmão. Fala de novo isso, por favor. Fala: eu nasci para libertar. E aí o que acontece, irmão? O diabo quer que você fique preso lá na sua casa com aquelas dores, com aqueles vou falar, aquele emburrismo gospel, com a sua braveza porque você vê Deus usando outra pessoa na igreja, não consegue ver a graça de Deus na vida do outro irmão, então emburra, empaca, faz beijinho na igreja e faz oração de feiticeiro. Se não usar eu também não uso, irmão. Crente, aqui não tem isso, viu, irmão? Só na Argentina. Então, por favor, o que o nosso adversário faz? Cria coisas. Eu gosto muito, eu coloco sempre na internet. Outro dia colocaram também. Você vai num circo que tem bicho, o domador do elefante está com um toquinho assim na mão. Ele chega no elefante. Não ficou bem eu fazendo isso, né? Não ficou bem. Mas ele chega. Cabecinha maliciosa sua também, não? Aí ele chega e dá um cutucão no elefante, o elefante já. Aí eles pegam, irmão, colocam uma correntinha no pescocinho do elefante e amarram o elefante num ferrinho assim. Se o elefante soubesse a força que ele tem, aquela cordinha já teria sido destruída por ele. Mas é que ele foi domesticado. O diabo faz isso com o crente, domestica ele. Joga um dardinho hoje, ele sim, joga um dardinho amanhã, ele Aí ele põe uma correntinha no pezinho do crente, bota ele no puleirinho. Aí ele faz o crente que nasceu para ser águia passar a ser passo preto, que só gosta de cafuné. Já viu passo preto? Você já viu passo preto? Se você não viu, vai num pet shop hoje que vende passarinho. Pet shop que vende passarinho, né? É, né? Então, vai lá e vai ver, chega no passarinho, você chega no passo preto na gaiola, fala: nego. Você coça a cabeça dele, ele dorme. Você vai chamar um crente para um propósito de oração? Não dá, irmão. Você vai chamar um crente para ir estaquear? Não, irmão, isso é muita guerra, irmão. Você vai convidar outro irmão? Não, estou numas provas, irmão. Domesticou. Enoque disse: eu escolho viver com o Senhor, porque eu sei que se eu viver o Senhor no meio das minhas guerras, eu verei os céus abertos. Eu profetizo que no meio das suas guerras haverá céus abertos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não haverá empecilho para um povo que é herdeiro, irmão. Não há cativeiro para um povo que é herdeiro. Pedro e João, eles quase passaram por isso. Eles acabaram de subir para adorar no templo. Eles chegam e está ali o moço sentado e te sedacá, pedindo uma esmola, uma justiça.
Eles naquela hora, eu imagino, coisa minha, está na minha Bíblia, no Paulo capítulo 1, versículo único, está lá, eu imagino que eles enfiaram a mão no alforjinho da sacolinha deles. Quando eles pensaram em lembrar, o Senhor tinha dito para eles: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho em nome de Jesus. Eles se lembraram e disseram então: não, o que? Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Naquela hora eles fizeram o que? O papel de libertador. E a gente, por favor, olha para dentro de si mesmo. Vamos olhar para nós mesmos e vamos ver como nós somos covardes. Poucos de nós falam da sua fé. Se você usa circular, por exemplo, não, circular é feio, falar coletivo. Se você usa coletivo, você muda no coletivo, tem alguém ali, cabecinha para baixo, derrubada, pedindo pelo amor de Deus, quer levar uma palavra boa, você fica lá assim: não posso contar, porque vai que a gente fica firme ali. Deus tem te colocado, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, pega isso. Deus tem te colocado em lugares para você destravar, desatar a vida do... Mas não, né? Eu não posso, eu estou aqui com a minha bananinha. Deus tem que me dar a banana, em nome de Jesus. Estou orando pela banana. E as vidas estão passando. Jesus não disse assim: ide por todas as casas Bahia, ide por todos os magazines Luiza. O Senhor não disse: ide pelas Cibelar, vai pelas HIS Telecom comprar celular. Não disse isso. Ide por essas lojas para comprar de sábado e domingo. Ele não disse: ide pelo shopping tomar sorvete. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E depois a gente prega, bate no peito e fala assim: domingo é dia do Senhor. É nada, é nosso, porque a sua barriga já está roncando e você já está pensando no frango que você vai comer lá. Ou se não, está aí: ai Deus, fecha a boca do apóstolo logo, porque tem um monte de coisa para fazer. Eu tenho que passar a comprar comida ali, tenho que passar a pegar carne ali. Vai acabar o frango, vai acabar a maionese, vai acabar mesmo, em nome de Jesus. Quem sabe você faz alguma coisa também. Irmãos, pelo amor de Deus, que onda é essa que a gente está de sossego, de marasmo, vida conformada? Irmão, a luta está aí, você não se... Nosso Pai amado, pode falar o que eu escutei agora? A luta está aí porque até agora você não se posicionou. Fala isso pro irmão: a luta está aí, você não se posicionou ainda. Amanhã, a língua é comprida, a cabeça é pervertida, os olhares estão errados, os ouvidos são ouvidos que na verdade estão aí ouvindo coisas que não devem, está acreditando em má notícia. Vai haver posicionamento na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão: vai haver posicionamento em nome de Jesus. Fala para mais uma outra: vai haver na sua vida posicionamento em nome de Jesus. Como é que vai acontecer? Dá espaço na sua vida para o Espírito Santo. Gasta tempo com Ele. Sabe aquela parentada que se junta na sua casa de domingo? Sabe ou não? Aquela renca de parente que chega, um com costela, um vem com um saco de gelo, outro vem com aquela só pensa em comida. Fala para eles domingo que vem: nem apareça aqui que eu vou gastar tempo com Deus. Fecha a porta do seu quarto, senta lá e diga: Espírito Santo, ministra meu espírito, eu não saio daqui dentro desse quarto enquanto você não falar comigo. Eu não saio daqui enquanto você não revelar coisas profundas para mim. Eu não saio daqui, Senhor. Quantos compreendem o que eu estou falando? Olha para esse irmão, fala para ele: Deus está querendo que você gaste tempo com ele. Também, apóstolo, você não faz nenhum propósito para a gente gastar tempo com Deus? A Bíblia não fala que apóstolo tem que criar projeto. A Bíblia diz: entra no seu quarto, fecha a porta e fala com o seu pai. Enquanto você ficar chamando Deus de Senhor, Ele não pode se manifestar. Meu Deus, enquanto você chamar Ele de Senhor, Ele não pode se manifestar como Pai. Olha aqui, eu tenho aprendido isso, irmão. Você manifesta na terra o que você busca no altar de intimidade. Se não tem vida de intimidade com Deus, não pode manifestar nada na terra. Significa então que a igreja de Jesus está longe do altar. Quero ter manifestado pouco na terra.
mas você vai manifestar muito. Em nome de Jesus. Fala isso para o teu irmão. Nós vamos manifestar muito de Deus na terra. Quantos compreendem que Deus está falando conosco? Festa de Pentecostes, festa de colheita. A festa começava quando a primeira foice tocava no primeiro pé de grãos a ser colhido. Festa, a celebração pode demorar 7 dias para levar as suas ofertas ao altar do Senhor. Um dia se para e todos os agricultores pegam o melhor dos seus frutos colhidos e subiam a Jerusalém festejar o Senhor. Naquele dia ninguém fazia nada. Essa festa de primícia, de colheita, de abundância de Deus, é uma festa alusiva às 7 semanas depois da Páscoa, que nós chegamos em Pentecostes, a descida do Espírito Santo que se cumpriu em Atos 2. A primeira festa que nós celebramos aqui, há 50 dias atrás, foi Pessach, Páscoa. A morte do Cordeiro já se cumpriu. Esta é o derramamento do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo manifesta na vida de uma pessoa, há o que na vida daquela pessoa? Liberação de dons, consolo, proteção, ajuda, amparo. Significa então que a bênção da colheita vem sobre a vida da pessoa quando o Espírito Santo se manifesta. Repete comigo assim: quando o Espírito Santo vem sobre mim, todas as bênçãos da colheita vêm sobre a minha vida. Biblicamente falando, a segunda festa já se cumpriu também, derramamento do Espírito Santo. A outra festa nós vamos comemorar mais adiante, em meados de outubro, que é Tabernáculos. Essa ainda não se cumpriu, que é Ele tabernaculando em nós. Aí essa festa aponta para a volta do Messias. Essa festa de Pentecostes é uma festa extremamente profética, porque o ano no calendário lunar, que é o calendário que nós deveríamos seguir, que é o da Bíblia, nós deveríamos iniciar o nosso ano na celebração de Pessach, de Páscoa. Mas os judeus comemoram lá em Rosh Hashanah, no ano novo judaico, que eles pegaram a data que eles saíram da Babilônia, não quando eles saíram do Egito. Então o ano começaria lá na Páscoa. Então essa aqui seria a grande e primeira colheita do ciclo. Isso significa o que então, apóstolo? Que se você tomar essa palavra hoje, que o Senhor te chamou para uma vida de intimidade com Ele, tem nos chamado, profeticamente essa celebração está sendo declarada aqui, um ciclo de colheita abundante está liberado para nós. Uma colheita abundante de intimidade, uma colheita abundante de revelação. Irmãos, por favor, eu falei quinta-feira, vou terminar, diga aleluia. Eu vou terminar. Falei quinta-feira, quando eu visito a presença de Deus, eu sou cheio de informação, mas quando eu ando na presença de Deus, eu escuto e vejo toda a revelação. Quando o Espírito Santo desceu no povo, no cenáculo, que nós vamos orar lá o ano que vem, quando o Espírito Santo desceu no cenáculo, foi ouvido um som como de um vento impetuoso. O que tocou eles não foi um vento impetuoso, foi o barulho de um vento. Então naquele momento eles ouviram. Depois, línguas eles viram, línguas repartidas de fogo. Ali eles viram. Depois, quando aquele fogo tocou a vida deles, eles começaram a falar em outras línguas. Por que é que foi naquele dia? Porque aquele dia era o dia dessa celebração, que pessoas de todas as nações iam para Jerusalém levar no templo as suas ofertas de primícias. Naquele momento o Espírito Santo trouxe sobre eles a incumbência do Senhor, ide por todo o mundo. Cada um começou a falar numa língua daquele povo que lá estava. Todos que estavam lá começaram a ouvir aqueles homens falarem nas suas línguas originais. Então naquele momento eles ouviram, eles viram e falaram. Tudo que Deus está querendo gerar em mim e você é que eu e você ouça a instrução,
que eu e você veja a revelação e que eu e você fale do que nos foi revelado. É tudo que o Pai está querendo de você, tudo que o Pai quer de mim, que você ouça, que você veja e que você fale. Diga: Deus quer de mim que eu ouça, que eu veja e que eu fale. Quantos entendem isso? Você recebe essa palavra? Vamos aplaudir Jesus. Fiquemos em pé.